everyone! Olá todo mundo, terceiro ano. Daqui a pouco daremos início à nossa aula 26.1, que traz o tema da third conditional, terceira condicional, onde a gente vai ver sobre essa questão das condicionais de novo, só que agora na third, na terceira. So, let's go! Muito fácil, muito simples, porque agora a gente vai poder falar da terceira condicional depois de ter visto os tempos perfeitos. Por quê? Porque a gente vai usar um certo tempo perfeito aí para usar na third conditional, na terceira condicional, onde a gente fala de condições e resultados, vocês lembram? E aí o título da aula é esse, What would you have done differently? É uma pergunta para você, o que você teria feito de diferentemente aí na sua vida? Muitas coisas? Poucas coisas? Nada? E aí? Nós vamos ver a forma da sentença da terceira condicional, os da terceira condicional e as confusing words, bem fáceis, bem simples, que todo mundo já deve até já saber, mas eu trouxe mesmo assim, college, school e university. A diferença entre as três, muito simples, muito prático. Toda aula tem uma habilidade, hoje você vai ler e compreender diferentes gêneros textuais, relacionando os seus significados ao âmbito sociocultural, assim como vai associar vocabulários e expressões gramaticais de um texto in English, certo? Muito simples, muito simples. Toda aula você faz isso. E aí, a third conditional é usada desta forma aí. Nós temos aí basicamente o grosso dela, né? Expressar arrependimentos, algo que não ocorreu, aconteceu no passado. Palavrinha de ordem if, que é a nossa conjunção se, sempre vem na minha frase. Passado perfeito vai ser utilizado aí nessas nossas third conditional. Você também pode usar, né, outras palavrinhas. Tem o would, tem o could, o might. E além disso, o have está de volta também. E o verbo no particípio passado ainda. Vamos lá entender um pouco mais. Temos duas perguntas. What's your biggest regret so far? Qual é o seu maior arrependimento até agora? Pensa aí, aluno. What's your biggest regret so far? What's your biggest regret so far? E outra pergunta. Do you believe regrets can be opportunities for personal growth? Você acredita que arrependimentos podem ser oportunidades para o crescimento pessoal? E aí, do you think? Do you believe? Você acredita? Which of the following quotes do you identify with? Qual das seguintes pensamentos, citações, quotes, você se identifica? Abre aspas. The worst regret we have in life is not for the wrong things we did, but for the right things we could have done, but never did. E aí, o pior arrependimento que nós poderíamos ter na vida não é sobre as coisas que nós fizemos, as coisas erradas que nós fizemos. Wrong things we did. But for the right things, mas pelas coisas corretas que nós poderíamos ter feito, mas não fizemos, mas nunca fizemos, na verdade. Tem um never aí, né? Nunca. We cannot change something that happened in the past, but we can change our reaction to it. Nós não podemos mudar coisas que aconteceram lá no passado, mas nós podemos mudar a nossa reação em relação a isso. E aí, qual você se identifica mais? Temos umas outras perguntinhas aí. Olha só. If you could, would you travel back in time? If so, what for? Com certeza, for sure. Com certeza eu faria isso. Se você pudesse, você viajaria de volta no tempo? Se sim, para quê? O que
que você mudaria? O que você deixaria de ter feito ou faria, no caso, e não fez? What would you have done differently if you had known better? O que você teria feito de diferente se você tivesse se conhecido melhor? E aí, temos algumas situations, claro, obviamente fictícias, que foram retratadas em filmes. Trouxe 2 filmes para vocês. A primeira, Never Been Kissed, Nunca Fui Beijada, tradução ao pé da letra. E eu não sei como é que é o nome desse filme em português, não sei se eles traduziram ao pé da letra ou se adaptaram. Esse filme é com a Drew Barrymore, e eu vou ler um pouquinho aqui sobre o que significa esse filme, né? Temos aí como é que fala? Você sempre pergunta pra mim como é que fala uma coisa que eu não consigo lembrar quando você tem a sinopse. Pronto, eita! A sinopse, certo, desse filme. E aí, eu vou ler para vocês. Never Been Kissed is about a journalist who has never had a real relationship. Então, o filme Nunca Fui Beijada é sobre uma jornalista que nunca teve um relacionamento real, né, de verdade. One day, her boss assigns her to report undercover at a high school to help parents become more aware of their children's lives. Um certo dia, o boss dela, o chefe dela, faz ela ir para a escola, né? Dá esse trabalho para ela de ela ir disfarçada de adolescente, né? Por uma high school. Então, não tem a palavra adolescente aqui, mas high school só tem adolescente, né? Ensino médio. E o papel dela era ajudar os pais a se tornarem mais cientes na vida dos filhos, children's lives. Mesmo não tendo criança lá, é costume usar a palavra children para falar. Até de adulto, quando você é o filho de alguém, a própria pessoa, a mãe ou o pai, pode chamar a pessoa de children, mesmo sendo um teenager, um adolescente, um adulto, enfim. She sees her assignment as an opportunity to start over and correct the mistakes she made in high school. Então, ela vê esse trabalho que foi dado para ela como uma oportunidade de começar do zero e corrigir os erros que ela cometeu lá no ensino médio, certo? E temos um outro que esse se chama The Butterfly Effect, que é o efeito borboleta, traduzido ao pé da letra mesmo, nome do filme. E se trata de o quê? A young man experienced severe blackouts during traumatic moments when he was a child. Um jovem homem, ele teve a experiência de vários blackouts, né, de apagões na mente dele quando ele passava por momentos traumáticos quando ele era criança. Durante o momento traumático quando ele era criança. Since the age of 7, he has written a diary of his blackout moments, so he can remember what happened. Então, desde a idade de 7 anos de idade, ele tem escrito um diário com os seus momentos de apagão para que ele possa lembrar, o que aconteceu. One day at college, um dia na faculdade, he finds that when he reads his old diaries, he travels back in time. Então, ele descobre lá na faculdade, um dia quando ele lê o seu diário antigo, ele viaja de volta no tempo. And he's able to redo parts of his past. E é capaz de redo partes do seu passado. Maravilha, eu queria... Isso aí que ele está fazendo. Vamos lá, third conditional, terceira condicional. Aí a gente vai falar sobre o quê? Críticas ou arrependimentos. Situações impossíveis, não podemos mudá-las, não tem como, acabou, já era. Algo não realizado no passado. Então, assim, você vai usar third conditional para essas ideias. Não somente para essas ideias, mas por enquanto vamos só falar sobre elas. Então, como é que vai ser para fazer a minha frase? Já sabe, a gente fala de condição e resultado. Toda condição gera um resultado, né? Aqui. Então, nós temos o if,
que é a nossa palavrinha de ordem, conjunção se sempre vem nas minhas frases. Não tem uma frase que ela não venha, ela sempre vai vir. Mas, depois dela, você vai colocar a estrutura de passado perfeito, aquela estrutura de passado perfeito, com o seu verbo auxiliar had, mais o verbo no particípio passado. E o resultado, que inclusive você pode ver aqui que está sendo mostrado logo depois da vírgula, porque na escrita, quando a condição vem primeiro, ela é separada do resultado por uma vírgula. Quando a condição vem depois do resultado, aí você não precisa colocar essa vírgula, ok? Dá para fins de escrita. Mas o que vem depois? Would have, ele é fixo para todo mundo. Claro que no lugar do would have, tem outros mais para frente, mas por enquanto vamos só focar aqui nesse would have, certo? Would have, o que é esse would? Meu modal, ele vai dar essa ideia de teria para o meu verbo ter, tá? Esse final de ia, vai ficar ia, ou seja, verbo ter, had, have, aliás, então, would have é teria. Você vai traduzir para teria, would have, teria. Mas o verbo no particípio passado, que você também vai usar aqui, particípio passado, tanto na condição quanto no resultado. Vamos entender isso de uma forma, né, com exemplos. A situation aqui é a seguinte. You failed the exam because you didn't study hard. Você falhou no exame, você tirou, levou uma bomba, né? Bad ali. Foi mal porque você não estudou bastante, o suficiente. E aí tem a situação, sempre vem alguém que fala, né? If you had studied hard, you wouldn't have failed the exam. Ou seja, se, isso é sempre se alguma coisa. Se você tivesse estudado mais bastante, você não teria, wouldn't have, porque aqui eu tenho uma negação. E esse meu not, ele vai ficar junto com would, certo? Na negação ali, eu não falei sobre negação para vocês, aqui eu não coloquei a negação, mas aqui no caso tem negação, que nada mais é que o would not. Só que está na forma contraída, certo? É a mesma coisa. Você não teria falhado, né? Tirado nota baixa no exame aí, na sua prova. Tudo bem? Próxima situação. Situation number 2. He fell asleep. He's late for work. Olha aí, ó. Ele adormeceu, acabou dormindo. E aí ele está, he's late for work. Isso aqui é o verbo to be contraído. He is, ele está atrasado para o trabalho. Aí vem a questão da third conditional. Se, if he hadn't fallen asleep, se ele não tivesse dormido, adormecido, ele não teria, wouldn't have, se atrasado, being late. Beleza? Como é que foi feito tudo isso aqui? O que você vai precisar na sua condição? Sempre o if, sempre, sujeito. O meu verbo had sempre vem nas minhas frases, é fixo. O not nem sempre, porque se você for falar de uma afirmação, você não vai usar o not. Então aqui tem o not porque é uma negação, tá? Eu tô falando se ele não tivesse. Se ele não tivesse, aí eu vou precisar do não. Agora se eu falar se ele tivesse, aí é diferente, não teria esse not. E aí o meu verbo fallen, ele vem aqui no particípio passado, que é do verbo to fall. Certo? Passado dele é fell, o particípio passado é fallen, beleza? E complemento, né? Fallen asleep, ou seja, adormecido, para dar essa ideia de adormecido. He wouldn't. Meu verbo would, que é fixo. Logo depois o meu verbo have, que é fixo também. Aqui tem negação, porque aí, nesse caso, eu estou falando também de negação. Ele não teria o quê? E aí, logo depois do have vem um verbo. Esse verbo ele sempre tem que estar no particípio passado. Aqui, o verbo to be está no particípio passado. Então, ele vem no particípio passado, é um complemento. Ou seja, se ele não tivesse dormido, if he hadn't fallen asleep, he wouldn't have been late. Ele não teria se atrasado. Situation number 3. She didn't have time. Eu tô aqui falando. Olha, ela não tinha tempo.
She didn't do her homework. Ela não fez a atividade dela. Estou usando outros tempos verbais aqui, que inclusive é o passado simples, na negação. Ela não fez a atividade de casa dela. Daí eu falo assim na third conditional. Se ela alguma coisa, ela outra coisa. Então, se ela, if she had time, se ela tivesse tido tempo, she would have done her homework. Ela teria, she would have, feito, done, her homework, a atividade de casa dela. Perceba que eu estou usando o verbo had twice, 2 vezes, porque primeiro é fixo, ele é fixo, sempre vem fixo. E o segundo, ele é o quê? Ele é o meu verbo principal aqui nessa questão da minha frase com a if clause, certo? É o principal na minha frase com a condição. Então, se ela tivesse tido tempo, ela would have, que é sempre meu teria, ou dependendo do pronome pessoal que você vai usar, né? Eu teria, ele teria, nós teríamos, assim por diante. Feito meu próximo verbo depois do have vem no particípio passado. No meu segundo exemplo, eu tinha usado been. Aqui, nesse meu outro exemplo, eu estou usando done, porque são situações diferentes. Her homework, ela teria feito a atividade dela. Ou teria? Será que teria mesmo? Oração condicional e oração principal. A condicional, você vai usar if mais passado perfeito. Esse passado perfeito é formado pelo had e um verbo no particípio passado. Claro que se for negação, você vai colocar o not do lado do had. Temos aqui esse exemplo. Na oração principal, que é a oração que não é a condicional, que é a oração do resultado, que você teria ou não teria, você vai usar o would have, que ele é fixo para todo mundo, ele sempre vem nas frases. Mais um verbo qualquer aí, dependendo da ação que você está falando, no particípio passado. E o verbo que eu tenho aqui é o verbo fail, beleza? Já isso tudo aqui faz parte da estrutura de passado perfeito. Inclusive o not, porque se é uma frase na negação, ele vem entre o had e o meu verbo no particípio passado. Beleza? Então, quando eu falo, é passado, você vai ter que usar o passado perfeito, você vai ter que usar a estrutura, que é a estrutura com had e um verbo, porque se vai vir um verbo de ação, um verbo principal para essa frase no passado perfeito, que vai ser qualquer um, aqui no caso estou usando miss, que é regular, então se eu coloco o ed no final vai ficar missed. If I hadn't missed so many classes, se eu não tivesse perdido muitas aulas, aí vem a vírgula. Se, if, eu, I, certo? Opa. Não tivesse, hadn't, perdido, missed, muitas aulas, so many classes. Eu não, eu não estaria aqui, né? Teria, wouldn't, eu não teria, é o wouldn't have failed, me dado mal, have failed my exams. Eu não teria o quê? Eu não teria, I wouldn't have. Agora sim, eu não teria me dado mal, failed, nas provas. My exams, nas minhas provas, nas provas, enfim. Beleza? Let's practice. Vamos praticar? Olha aí. Temos uma... É marca registrada falar, olha aí, né? Learning from your regrets. Meu Deus, learning from your regrets. Só tapa na cara hoje. Aprendendo da sua... regrets. Acabei de falar sobre essa palavra. Aprendendo pelos seus arrependimentos. Agora sim, veio a palavra na minha memória. Muito bem. Learning from your regrets. Temos a história da Jane. A Jane fala o seguinte. Alguém fala sobre a Jane, actually, na verdade. Jane regrets dropping out of college to get married. A Jane, ela se arrepende, né, de ter saído da faculdade para se casar. Aí, abre aspas, ela fala... I wish I had a better education and had made something of myself.
Now my kids are older, I'm bored. I would have liked to have an important career, but it is too late now, she laments. O que ela fala aí? I wish I had, ou seja, eu gostaria de ter tido uma educação melhor, no sentido de ter feito faculdade. And had made something of myself, ter feito algo de mim. Não só casar e acabou, né? Now my kids, agora minhas crianças estão mais velhas. I'm bored, eu estou entediada. I would have, o que é isso? Esse V aqui nada mais é que o meu have contraído, tá? É o meu verbo have, só que ele está contraído com would. I would have liked, ou I would have liked to have. Eu gostaria de ter. Eu gostaria, I would have liked to have an important career. Eu gostaria de ter tido uma importante carreira. Mas é muito tarde agora. Ela lamenta. Será? Não sei. Aqui você vai reescrever as frases sobre a Jane, só que usando a third conditional. Então tem uma situação apresentada que é Jane didn't graduate from college, so she didn't pursue a career. Ou seja, Jane não se graduou na faculdade, então ela não possui uma carreira. E aí você vai usar a questão da third conditional para fazer aqui. Então vamos fazer juntos, together, beleza? E aí você vai precisar do quê? Do seu if para começar a frase, obviamente, porque é a third conditional. Então, if Jane, estamos falando da Jane. If Jane. Aí vem o quê? A frase no particípio passado. Agora, particípio passado não, passado perfeito. Aí vem também o verbo no particípio passado dentro desse passado perfeito. Então, você vai usar o verbo graduate, mas antes você vai colocar o auxiliar do passado perfeito. E aí você vai usar o verbo da mesma forma que ele está aqui. Beleza? Porque aqui, no caso, você vai colocar o D, então da mesma forma, porque ele é regular. If Jane had graduated from college, se a Jane tivesse graduado na faculdade, aí você vai passar agora para a sua frase no que é a oração principal. Já foi a oração com a if clause, então agora, que se, gente, viajei geral, tô lembrando da palavra if e coloquei o se. College, if Jane had graduated from college, o que aconteceria? She, aí você vai falar ela, she, e aí você vai usar aquela estrutura de would have que vai ser fixa para todo mundo. She would, na sua oração principal, she would have, aí o seu verbo principal vai ser esse aqui, possuir, vai vir para cá, adivinha como? Da mesma forma, porém com o D no final, porque termina com E, porque são verbos regulares, tanto graduate quando pursue. Então, she would have pursued a carreira. Ponto final. Se a Jane tivesse graduado na faculdade, ela teria uma carreira, ela seria seguindo uma carreira, muito bem? Possuiria uma carreira. Muito bem, aí nós temos a próxima. A próxima é Jane got... Sorry. Uma aguinha aqui. Agora sim, Jane got married, a Jane se casou. Do nada minha voz faz isso, gente, que loucura. Jane got married, a Jane se casou, so she didn't finish college. Então ela não terminou a faculdade dela porque ela se casou. Então aqui você vai falar com a ideia de que se, você vai colocar se sempre. Como a gente está falando da Jane, vai ser sobre ela. If Jane, já fiz um J diferente agora. If Jane, aí você quer dizer o quê? Se a Jane não tivesse se casado, aí no caso, ela teria terminado a faculdade. Ao contrário, a ideia é contrário agora. Então, if Jane hadn't. Então, aqui vem o passado perfeito, só que agora o meu had vem na negação, porque eu tô com essa ideia de dizer que se ela não tivesse se casado,
If Jane hadn't, aí você vai usar o verbo got aqui, só que no participo passado. O participo passado dele é gotten, certo? Gotten married fica da mesma forma. If Jane hadn't gotten married, se a Jane não tivesse se casado, aí vem a segunda oração, sempre, ó, com uma vírgula antes. She would have, que é fixo esse would. She would have, que finished, você vai usar o verbo finish agora, que vai vir para cá no participo passado, como é o verbo irregular, regular, você só acrescenta o ed no final dele. She wouldn't have finished college, faculdade. Ponto final. Então, aqui a ideia foi o contrário, foi diferente. Se ela não tivesse se casado, if Jane hadn't got married, she would have finished college. Ela teria terminado a faculdade. Poderia ter colocado as respostas, de novo a voz, Senhor. Poderia ter colocado as respostas aqui animadas, mas elas não estão animadas, por isso que está dando esse trabalhão aqui para escrever. Reescreva as frases abaixo usando a third conditional, de novo aqui, só que agora a gente vai falar do Simon. Simon woke up late. O Simon acordou atrasado, certo? Eita! Acordou atrasado and was 30 minutes late, for work. Estava 30 minutos atrasado para o trabalho. Aí você tem aqui, ó, a situação já. If he wake up early, temos a situação todinha que já tá bem mais fácil para fazer essa aí. Como é que vai ficar? Eu vou repetir o if he, tá? É fixo aqui, no caso, porque já tá aqui. Então, eu vou trabalhar com wake up no passado perfeito. Preciso do meu had antes? Preciso do meu had. If he had. E aí, meu verbo vai ficar no participo passado. De wake vai para woken up, certo? If he had woken up. Se ele tivesse woken up, se ele tivesse acordado mais cedo, mais cedo, he wouldn't have been late. Aí você vai colocar é not, é be, é negação. Então vai vir aquele fixo do would have, mas aí esse not vai ficar junto com would, certo? E aí vou colocar na forma contraída, he wouldn't have been late for work. Ele não teria se atrasado para o trabalho. E a situação é 2. I stayed at home yesterday. Fiquei em casa ontem. Porque of the rain. Por causa da chuva. Aí eu quero dizer, tem alguns dias aqui, se não tivesse chovido, eu teria saído, certo? Então a primeira situação vai ser o quê? Vai ser a negação. Tem aqui o not já. Então, if it hadn't, porque a negação fica no meu had, aqui, assim como a negação ali fica no would, na oração principal. Na oração com a if clause, o not fica com had. If it hadn't, a situação é chover. Então, if it hadn't rained, se não tivesse chovido, o que vai acontecer? Taranã, só que antes a vírgula, beleza, would, que é fixo, na minha oração principal, vem o have também, que é fixo, e logo depois eu vou olhar para o meu verbo aqui, que é o verbo go, e logo depois o out, que é a palavra que eu vou colocar junto com o verbo. I would have gone out. Eu não teria saído. Muito bem, vamos sair daqui, que eu estou com muito tempo nesse slide. E vamos para a próxima, onde você pode usar outros modal verbs with have, mais o participo passado. Então, você tem o should have done that, não deveria ter feito isso. Could have done that, poderia ter feito isso. Might have done that, que também vai ter tradução de poderia ter feito isso. Should have mais o participo passado, você vai usar para falar o quê? Aconselhamento, recomendação, falar sobre arrependimentos do passado. Então, aconselhamento, recomendação e falar também sobre arrependimentos do passado, quando você usa o modal should. A gente já estudou sobre esse verbo modal. Vocês lembram
Acredito que lá foi na primeira unidade, certo? Então, ó, some of the regrets I have had about my career are things I have not done that I should have done. Ou seja, alguns dos meus arrependimentos que eu tenho sobre a minha carreira são de coisas que eu não deveria, aliás, que eu não fiz e eu deveria ter feito. The more I think about my current job, vou traduzir logo tudo? Não, vou logo ler tudo. The more I believe I should have chosen another career path when I was younger. Então, quanto mais eu penso no meu trabalho atual, mais eu acredito que eu deveria ter escolhido, ter escolhido, meu verbo no participo passado, outra carreira quando eu era mais novo ou mais nova, enfim, pode ser um homem ou uma mulher falando. Segunda situação, você pode usar com might ou could. Vai ficar might have ou could have, um dos dois. E aí, obviamente, participo passado. Nós estamos falando dessas situações onde elas vão vir nas orações principais. Então, aqui o might, could, ele expressa possibilidades. Possibilidades no passado, que vai ter essa tradução de poderia. Já o should have, mas o participo passado que a gente acabou de ver é com a tradução de deveria. Então, when Rick was a teenager, quando o Rick era um adolescente, he might have been afraid of telling his father about his career aspirations. Então, quando o Rick era um adolescente, ele poderia ter tido o quê? Medo de contar para os seus pais, para o pai dele, a verdade sobre as aspirações de carreira dele, o que ele gostaria de seguir, de ser, né? I don't know if I could have gone to a better college, but it doesn't matter now, we can't change the past. Eu não sei que se eu tivesse aliás, I don't know if I could have gone. Eu não sei se eu poderia ter ido por uma faculdade melhor, mas não importa agora. Por quê? Porque nós não podemos mudar o passado. Então, ele falou de uma possibilidade que poderia ter acontecido, que aqui no caso ele poderia ter ido para uma faculdade melhor. Let's practice. Vamos praticar? Já está respondido aí? A gente também está com pouco tempo. Vamos lá. Complete the following sentences with should have, might have or may have. Então, você tem o should have, que é aquele deveria. Should, só apenas o should, tá? O have não é outra coisa. Might ou may, que vai significar a mesma situação, poderia, might have or may have. Então, nós temos aqui a questão do could, na verdade. Could ou might? Might, eu coloquei may aqui, mas é could. Ótimo, agora sim. If she had worked more, she, save more money. Por quê? Olha só, se ela tivesse trabalhado mais, poderia ter economizado mais dinheiro. Esse poderia só pode ser o might ou o could. Não may, esquece esse may aqui, tá? Tem aqui, né? Might ou could, beleza? Então, if she had worked more, she could have saved more money, ou she might have saved more money. Ela poderia ter salvado mais dinheiro, ter economizado mais dinheiro. Salvado não, saved aqui no caso está como economizar, porque estamos falando de dinheiro. Se bem que é o verbo salvar também, mas não nesse caso. Ou she might have saved more money, ou ela poderia ter economizado mais dinheiro. E aqui, com a tradução de deveria, eu deveria ter dito a verdade, vai ser should. Não tem como fugir. I should have, eu deveria ter told the truth. I should have told the truth. Se você quiser falar eu poderia ter dito a verdade, aí você, no caso, usaria o could ou might e o have no lugar de should, certo? Lembrando que a gente passou a aula inteira estudando essa estrutura usando o would have, que faz parte da terceira condicional, que seria teria. Mas aí no caso com could have vai ser poderia. Should have vai ser deveria, a tradução. Muito bem? Chegou as confusing words, que são muito fáceis, muito simples, certo? Quais são elas?
college, school e university. College, school e university. College significa o quê? Faculdade. E a universidade é university, certo? Só que, ó, college também pode significar universidade. E school, que faltou essa, obviamente, significa escola, certo? When I finish school, quando eu terminar a escola, I'll go straight to college. Eu vou direto para a faculdade ou a universidade. Na university, she's going to study law at university. Ela vai estudar direito, law at university. Muito bem? Muito simples essas palavras. E aí, olha só, temos uma atividadezinha basiquinha que, na verdade, é mais sobre o contexto. Olha só, if I had finished high, aí eu já penso em school. High school, e é justamente high school, exatamente. Se eu tivesse terminado o ensino médio, meu Deus, que eu fiz aqui? Se eu tivesse terminado o ensino, gosh, agora sim, o ensino médio and gone to university, I would have gotten a better job. Se eu tivesse terminado o ensino médio e ido para a universidade, eu teria tido um emprego melhor. Será? Vamos ver, né? Na 2, do you plan to go to? Quando você fala do you plan, você planeja? Ninguém planeja ir para a escola, né? Exatamente, os pais planejam. Agora, quando se trata de college ou faculdade, ou universidade, university, aí é mais planejamento. Então, do you plan to go to university? Vou colocar university aqui, ou seria college também, tanto faz. Na 3, what's important isn't which you've graduated from, but what you learned while you were there. Não importa what's important isn't which. O que é importante não é em qual faculdade você estudou, qual universidade você se graduou, no caso, mas o que você aprendeu enquanto você estava lá. Aqui eu vou colocar college, beleza? What's important isn't which college, não importa qual faculdade ou university, beleza? Na 4, was fun today. Quando eu penso que alguma coisa foi divertida, duvido que a universidade ou college é divertido. A escola é mais dinâmica, tem mais essa situação, algo que pode realmente ser divertido. School was fun today. A escola foi divertida hoje. E na 5, he's saving up to study psychology. Ele está economizando, saving up, economizando para estudar psicologia. E você só estuda psicologia onde, afinal de contas, na faculdade ou na universidade. Eu vou colocar aqui at college ou at university. Vou colocar university, beleza? Tá economizando para estudar psicologia na faculdade ou na college também. Tanto faz. Eu vou colocar college ou university, os dois aqui, together. Tudo bem? E essas são as referências. Terminando a aula com a minha voz já falhando. So, that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you then. Bye, bye.